Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o 17º episódio da segunda temporada do podcast Uma Velha Questão. O menu de hoje é composto por uma recomendação literária e uma lição de como travar a fundo numa ideia que tem tanto de enraizada quanto de contemporaneamente fora de moda. Tem feito caminho e cada vez mais sólido a ideia de que as ERP ou as estruturas residenciais para pessoas idosas ou lares de idosos são lugares de fim de linha. E eu não posso discordar mais com esta ideia. Aliás, já é uma ideia que me enjoa. Este é o tema para hoje. E sobre isto, não poderia estar mais em desacordo com uma pequena frase contida no artigo de opinião de Carmen Garcia, publicado a 5 de janeiro, no jornal Público. Carmen Garcia é uma profissional por quem tenho muita estima. As suas ideias disruptivas e desempoeiradas desassombram qualquer ideia instalada. Aproveito para vos recomendar a leitura do seu livro A Última Solidão, publicado pela Avenida da Liberdade Editores. É um livro que desinquieta, é um livro cru, é um livro transformado em soco no estômago, possivelmente um dos melhores livros do seu género. É um testemunho da primeira pessoa do quão belo e monstruoso é o ser humano, particularmente o ser humano, entre aspas, que cuida de pessoas mais velhas. Bom, depois da recomendação literária de hoje, segue-se um bocadinho do artigo de opinião da Carmen. Permitam-me que a trate assim. Bocadinho de artigo esse que me encanitou de veras. E passo a citar. É cada vez mais urgente promover o envelhecimento em casa e deixar os lares para respostas de fim de linha. Atualmente, viver num lar, como a Carmen denominou, tende a não ser uma escolha pessoal, precisamente porque se institucionalizou a ideia destes lugares como lugares de fim de linha, como a Carmen também denominou. Creio ser tão complexo o ingresso numa instituição destas que fazê-lo enquanto resposta de recurso, porque não existe nada melhor, aumenta a dificuldade desta transição. Perdem-se as referências, as relações enfraquecem porque o asco da generalidade das pessoas a estes espaços faz-las afastar-se gradualmente, mesmo que sejam pessoas significativas da pessoa que vive no lar. Já para não falar da dilapidação da singularidade de cada indivíduo. Os gostos, as preferências, os interesses que, como sabemos, são estrangulados pelas exigentes regras a ser escrupulosamente cumpridas. Estas regras são reflexo do desinvestimento público nestes espaços do cuidado, evidenciado principalmente pela falta de investimento em recursos, especialmente os humanos. Se recuarmos um pouco na história, sensivelmente aos anos 80 do século passado, os lares de idosos eram espaços destinados a pessoas física e cognitivamente autónomas e independentes. Na sua maioria eram pessoas que preferiam não enfrentar a solidão ou percebiam a falta de condições de segurança e proteção das suas casas ou na comunidade e assim recorriam de forma livre e consciente aos lares como um refúgio para sarar as feridas deixadas pela solidão. Atualmente nós sabemos que não é assim. Hoje, como refere a Carmen, os lares são uma resposta de recurso, de fim de linha. Vai-se para um lar quando não há outra alternativa. Hoje em dia, para a generalidade das pessoas que ingressam num lar, significa reconhecer a sua dependência de outras pessoas para satisfazer as suas necessidades básicas. E agora imaginem. Uma pessoa que se encontra numa situação de fragilidade física e provavelmente psicológica e que se vê obrigada a deixar o seu mundo para admitir à força que a sua vida passa por depender de terceiros. Agora estão a pensar, mas eu irei preferir sempre viver no meu cantinho, ao invés de ir para um lugar desconhecido, onde os velhos se babam, gritam, onde não conheço ninguém, onde as regras são mais importantes do que eu. Admitindo a legitimidade nessa questão, não faria mais sentido encontrarmos e reclamarmos alternativas a esta ideia arcaica que se construiu ao longo das últimas décadas, que o bilhete que se compra para um lar de idosos é só de ida? Provavelmente este bilhete será sempre só de ida. Mas se formos nós a comprar a dor, a mágoa,
talvez seja um pouco menor. Bom, também devem estar a pensar, estás a ser tendencioso, trabalhaste num lar de idosos durante mais de uma década, estudas matérias relacionadas com os lares, é natural que defendas a sua utilidade com uma narrativa mais positiva. Admitindo parcialmente que sim, acharei sempre errado secundarizar uma resposta social colocando outra no pedestal, que é como quem diz, se és autónomo e independente, ficas em casa porque é bom. Se estás dependente, vais para um lar porque é mau. Talvez por isso não surpreenda a consideração dos lares de idosos como uma extensão dos hospitais ou das unidades de cuidados continuados. Creio eu que o ideal será, primeiro, melhorar a imagem dos lares de idosos e argumentar que estes espaços devem servir como fim de linha não ajuda nem dispõe bem. Alimentar na opinião pública que os lares de idosos devem servir como alternativa à falência da família, da comunidade, do próprio indivíduo, é legitimar que estas respostas servem apenas para acolher quem a sociedade já não quer. Segundo, devemos, enquanto profissionais, fornecer competências e condições que permitam aos velhos escolher se querem viver em casa ou noutro sítio qualquer. Porque convenhamos, a ideia que ultimamente tem feito escola de que viver em casa é que é bom tem tanto de romântica quanto de demagógica. Reparem que viver em casa para muitos velhos é sinónimo de solidão, pancada, condições insalubres e seus afins. Bem sei que isto é uma pescadinha de rabo na boca. Não se melhora a imagem dos lares porque não há recursos. Vai-se para um lar porque a família já não consegue cumprir o seu papel de cuidadora. Não se quer ir para um lar porque a imagem que se tem é péssima, ou porque a comunicação social faz um péssimo serviço público, ou porque soubemos que a Timaria, que foi para o lar XPTO, lá ficou, piorou e morreu. Não se coloca num lar porque se pede um rim ao velhote e a cada um dos filhos, a cada um dos meses, para pagar a mensalidade desse mesmo velhote. E então opta-se por deixar em casa com uma resposta deficitária que responda às necessidades apenas da boca e do rabo. E aí sim, concordo em pleno com a Carmen. Então, se estes desafios existem, e não são poucos, e não são muitos, são bastantes, para quando um consenso entre profissionais, políticos, investigadores, pessoas mais velhas que pagam estes serviços para encontrar a resposta que lhes convém, sem que a resposta tenha sido moldada por preconceitos. A resposta capaz de satisfazer os anseios da Carmen, as minhas inquietações e discordâncias, mas sobretudo a resposta urgente que permita cuidar e ser cuidado com dignidade num país démodé que acha que os lares são ou devem ser sempre respostas de fim de linha. Por hoje está feito. Eu regresso no próximo episódio do podcast Uma Velha Questão para mais uma conversa. É bom saber que estão desse lado. Obrigado pela vossa paciência, pelas vossas opiniões, por me obrigarem a pensar. Comentem, partilhem e até breve.